tipo assim, eu só tenho a agradecer porque realmente tá encaminhando para dar tudo certo, a gente conseguir chegar lá na nossa meta de 100 mil reais por mês. Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero dar continuidade, falar um pouco mais sobre como que está indo a agência de marketing na Espanha. Temos algumas atualizações. Acredito que eu não fiz o vídeo sobre como que foi o mês de abril. A gente já está na metade de maio, a gente está no dia 16 de maio hoje. Então, bom, teve bastante coisa que aconteceu, teve bastante mudanças. A gente investiu, na verdade, a gente quase não investiu no mês de abril. A gente vai voltar, a gente está voltando a investir agora no mês de maio, com novos criativos, com uma nova estratégia de marketing, um pouco mais nichada, e a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Quero falar como que foi esse mês de abril, como que foi esse mês de abril e essa metade de maio, ok? Deixa eu tomar meu café. Bom, esses 2 meses, na verdade, esse mês, um mês e meio, né? Que seria ali a metade de maio, metade de abril, o mês inteiro de abril e a metade de maio, a gente continuou com os mesmos clientes. A gente não investiu em tráfego em abril, não investimos em marketing em abril, e a gente começou a investir no início de maio. Tivemos alguns problemas, a gente na verdade investiu acho que R$ 500 nesse começo desse mês, e acabou que a gente teve algum problema ali com o cliente, porque a gente estava usando os resultados desse cliente sem a permissão dele, a gente não pediu, né? A gente só começou a usar lá nos criativos o resultado desse cliente, e acabou que a gente teve que fechar esse criativo, que era o criativo que estava mais rendendo, que estava mais trazendo leads, e além de leads foi o que trouxe um cliente. Então a gente investiu R$ 500, voltou um cliente de 350 euros o mês, e vamos fechar por 3 meses, já fechamos com esse cliente, né? Então vai ser basicamente 350, vai ser quase 1.000 euros, quase não, vai dar 1.000 euros, né? Nesses 3 meses. Então a gente tem um LTV de um cliente que veio por R$ 500, então a gente investiu R$ 500 nesse anúncio, tá? Fechamos um cliente com um LTV de 1.000 euros, que daria basicamente quase 6 mil reais, porque agora o euro está mais barato, né? Mas daria 5.800 reais por um cliente de R$ 500, que seria um ROI de mais de 10, tá? Ótimo, ok? Ótimo. E, bom, a gente teve que desativar esse criativo, como a gente falou, a gente vai ter que fazer algumas alterações. Até agora a gente não fez, não teve tempo de fazer, mas a gente vai fazer essas alterações. Então, a gente fechou um cliente por um custo, acho que foi o custo mais barato que a gente já teve por um cliente, porque esse criativo realmente deu muito certo. A gente viu alguns criativos que agências usavam, a gente trouxe daí para o contexto da nossa agência de marketing e o contexto da Espanha, ok? E a gente nichou. Então a gente fez para o nicho de energia solar lá na Espanha. Que, como na Espanha tem muitas ajudas do governo para energia solar, então se eu quiser instalar placas solares na minha casa, eu tenho a ajuda do governo, e essas ajudas podem pagar até 80%, 100% de toda a instalação de toda a minha instalação de energia solar, entende? Então, para as empresas de energia solar isso é ótimo, e para os clientes, né, que querem instalar energia solar também é ótimo, e esse é um serviço que é muito caro. Então, a gente tem ali, acho que a cada 150 euros, mais ou menos, desse nosso cliente, cada 150 euros, mais ou menos, a gente fecha um cliente. Então, cada cliente ele tem pelo menos um ticket médio de 5 mil euros. Então, a gente investe 125 euros para ter um ticket médio de 5 mil euros, tá? É ótimo, porque é totalmente rentável fazer marketing para essas empresas de energia solar, até porque é um ticket muito alto, entende? E como a gente já tem esses resultados, é muito mais fácil ainda a gente falar com esse público. Como a gente já tem um cliente, é muito mais fácil ainda para esse público entender que a gente realmente entende do nicho deles, entende? Então, se a gente quiser fazer anúncios como a gente está fazendo exatamente para o nicho de energia solar, a gente consegue, porque a gente sabe a dor do cliente, a gente fala com o cliente, a gente tem provas de clientes que a gente já tem, entende? Então, é ótimo, tá? Isso é maravilhoso, eu acredito que a gente vai seguir e fazer agora marketing somente para energia solar. A gente vai tentar focar somente nisso. Hoje em dia a gente tem outras empresas de serviço
Então a gente tem diversos serviços, a gente tem uma empresa de energia solar, como a gente falou, a gente tem uma empresa de limpeza também, tá? Limpeza normal, então faxineira, etc. Eles vão lá, limpam as casas, limpam os barcos, porque lá na Espanha, principalmente na Ilha de Baleares, que é onde esse meu cliente está, tem muitos barcos, né? Tem muitos barqueiros, eles limpam tudo. A gente tem também um de jardinagem e a gente tem um cliente específico que a gente vai falar um pouco mais hoje também, porque a gente trouxe. Bom, vamos falar que é um cliente que é uma agência de marketing também, porém é uma agência de marketing para clínicas. E o que aconteceu? A gente tem um cliente, né, que é esse cliente, e ele não sabe fazer marketing. Ele é um coach, e o que ele pensou? Ele quis, eu acredito que eu já falei isso aqui em outro vídeo, ele quis fazer com a gente uma parceria, porque ele é um coach, ele viu que para clínicas médicas funciona muito marketing, porque é um ticket alto, da mesma forma da energia solar, e ele falou com a gente, ele pediu para a gente prestar um serviço para ele, né? Então ele vai investir em ads, e ele pagou a gente para fazer os 3 primeiros meses de marketing para ele, e ele vai investir em ads e a gente vai ganhar para cada cliente que ele fechar, porque ele vai oferecer o serviço de coaching e também o serviço de marketing que seria nosso, entende? O serviço de coaching é muito bom para as empresas porque ele é um coach exatamente em empresas, né? Então ele sabe ali como vai fazer para escalar. Por exemplo, ali a G4 é uma empresa que faz consultorias para as outras empresas, por exemplo, entende? Então, isso é ótimo. A gente fechou com esse cliente já faz uns 2 meses e agora que a gente está começando a ter os primeiros resultados, até validar tudo. Então, ontem ele confirmou para a gente, hoje ele passou para a gente que ele já fechou com o primeiro cliente já pagou ele, então a gente vai iniciar agora com outro cliente, que daí, por exemplo, ele é nosso cliente, só que a gente vai começar com o cliente dele, entende? Porque ele vai terceirizar esse serviço para a gente, o que é ótimo, porque ele investe em tráfego, a gente recebe o nosso dinheiro, e a gente não precisa investir em tráfego, e isso é maravilhoso, porque daí a gente vai ter 3 fontes, na verdade, de novos clientes, que seriam tráfego pago nosso, tráfego pago desse cliente, e também sugestões, né, indicações dos nossos clientes, que a gente já vai chegar lá também. Esse mês de maio e o começo do mês de junho parece ser os melhores meses da empresa até o momento. Por quê? Pelas contas, a gente vai ter fechado 3 novos clientes, ok? Indiretamente e diretamente. Por que indiretamente? Como eu falei, esse nosso lead, esse nosso cliente atual da agência de marketing para clínicas, vai fechar um novo cliente agora, e pode ser que ele feche mais 1 ou 2 novos clientes ainda esse mês e no mês que vem, entende? Mas a gente só está contando aqui os clientes que ele realmente fechou, ok? Que vai ser esse cliente que a gente falou ontem. Então a gente tem esse novo cliente, a gente tem um novo cliente por indicação e a gente tem esse novo cliente que eu falei que veio por esses anúncios, ok? Então, esse mês de maio está sendo um dos melhores meses da empresa até o momento, porque a gente já teve a confirmação de 3 novos clientes. E, porra, assim, maravilhoso. A gente está vendo que a gente realmente consegue escalar. Então, hoje a gente tem 4 clientes ativos no momento e a gente vai passar a ter, né, 7 novos clientes ativos, ok? Todos eles por um ticket médio, tá? Porque nem todos eles são realmente esse ticket, de 350 euros por mês, ok? Que daria, como eu falei para vocês, 3 meses, 1.000 euros por cada cliente, né? No LTV máximo. Porém, todos esses nossos clientes estão com a gente há mais de 3 meses, o que isso é ótimo, porque a gente está tendo realmente um LTV mais alto ainda. Então, a gente fecha um contrato inicial de 3 meses, porém, esse contrato se reformula a cada mês. E todos os nossos clientes ficaram mais de 3 meses com a gente, e isso é maravilhoso, tá? Hoje a gente tem um cliente que vai fechar um novo contrato com a gente essa semana, porque ele já fechou 2 contratos de 4 meses, o que deu um total de 8 meses, e agora a gente vai para o contrato de 6 meses. Então, esse cliente nosso vai ficar com a gente por mais de um ano, o que também, como eu falei, é maravilhoso. Esse LTV está gigantesco. E outra coisa, a gente está aumentando o ticket a cada novo contrato, ok? Então, a gente fez Ele, na verdade, pediu para a gente estabelecer uma estratégia de marketing, para a gente criar para ele, que a gente quer dobrar quantos leads, e esse é o cliente de energia solar, quantos leads a gente vai gerar para ele por mês. Atualmente, a gente gera 100 leads para ele por mês. E ele falou que até julho ele quer que a gente gere 200 leads para ele por mês. E ele falou que não tem problema nenhum a gente dobrar o investimento em marketing.
ok? Então, além disso, a gente tem um cliente que, bom, a maioria desses clientes não se importam em investir, isso é maravilhoso, tá? E outra coisa que eu tenho que colocar aqui, esse nosso cliente de energia solar, a gente já falou com ele, e a gente falou que talvez, quer dizer, talvez não, a gente vai aumentar o nosso ticket quando a gente atingir esses 200 leads, e talvez a gente pode até dobrar esse valor que a gente já recebe com ele por mês. Maravilhoso. Como eu falei, esse mês de maio está sendo um mês que a gente está recebendo muitos novos leads, tá? Indiretamente e diretamente. Então, maravilhoso. Tipo assim, eu só tenho a agradecer porque realmente tá encaminhando para dar tudo certo, a gente conseguir chegar lá na nossa meta de 100 mil reais por mês, tá? Então, atualmente, a empresa vai passar, que eu acho que a gente está mais ou menos com 1.000 euros por mês, ok? A gente vai passar para 2.000 euros por mês em um mês só. Então, em um mês, a gente vai dobrar o faturamento da empresa. Se der tudo certo, né? Se der tudo certo, se realmente seguir como está sendo, porém, a gente ainda tem muito que avançar ainda. A gente tem mais dois clientes não, a gente tem um cliente que tem mais 2 leads para trazer para a gente, que podem também se tornar novos clientes, o que para a gente, como eu falei, é maravilhoso. Além de também a gente ter essa nova empresa que a gente fechou, né, que investe em tráfego pela gente, a gente recebe esse valor por ele, por equipe terceirizada, e para a gente isso é maravilhoso também, porque se a gente fechar, por exemplo, colocar lá, e todo mês a gente tentar fechar tanto na Local Connectors, quanto também nesse outro cliente, 2 clientes por mês, a gente vai ter um aumento de, quatro clientes por mês, todos os meses, somente com esses dois, dessas duas formas da gente gerar clientes, né, na agência, o que é maravilhoso. Se a gente chegar assim, continuar assim até o final do ano, realmente a gente consegue fechar novos clientes, entende? Quer dizer, não fechar novos clientes, a gente realmente consegue pegar e bater a nossa meta, ok? Claro que tudo pode variar, né? Tudo é uma caixinha de surpresas, mas a gente está validando tudo. A gente também acredita que vamos investir mais em anúncios nesses próximos meses, tanto a gente quanto também esse nosso cliente, o que, porra, fenomenal, maravilhoso, e a gente realmente está crescendo juntos aqui. Como eu falei para vocês, eu ia trazer tudo que estava acontecendo. Abril não foi um mês bom, março não foi um mês tão bom também, ok? Mesmo a gente tendo fechado um novo cliente. Tipo assim, foram meses que se manteram constantes, mas não fechando clientes, não alcançando mais objetivos. A gente está investindo muito em tráfego, o que na meta estava uma bosta no mês de março. A gente investiu 5 mil reais e não voltou nada. Então foram 5 mil reais ali pro lixo. Tanto que encareceu o nosso custo por cliente, encareceu o nosso custo por lead no total da empresa, mas assim, tá tudo encaminhando para realmente dar certo nesses próximos meses, a partir nessa metade do ano. Acredito que a gente vai explodir se tudo der certo aí, Deus quiser. E Deus quer, é isso, né? Bom, acredito que seja isso que eu ia trazer para vocês nesse mês. A gente também estava vendo, a gente contratou um novo menino aqui para ajudar a gente. Acabou que não deu certo. Na verdade, não que não deu certo, a gente saiu uma nova atualização no ChatGPT em que ele estava criando todos os criativos para a gente, e daí junto com o Canva, que tem uma opção de você mexer naqueles criativos que estavam feitos pelo ChatGPT, e também com a nova evolução do Cloud, a gente acabou que optou por não continuar com esse menino, mas acredito que com o passar do tempo, a gente estando realmente aumentando os nossos clientes, como a gente está agora, acredito que a gente realmente não tem para onde fugir, a gente vai ter que contratar novas pessoas aí para fazer esse serviço, tanto de social media, quanto de edição de vídeo para a gente também. Então, bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu acredito que seja isso, tá? Obrigado a todos vocês que estão acompanhando essa nossa jornada. Eu vou trazer, como eu falei para vocês, tudo o que está acontecendo durante esse ano de empresa, ok? Obrigado por mais um vídeo. Se você curtiu, se você chegou até aqui, deixe seu like, coloque aí o seu comentário falando que você assistiu o vídeo até o final, o que você está achando, se você já acompanhou a gente. E, bom, obrigado por tudo.
Valeu, tamo junto.